coisas bem distintas, uma é o preço, outra é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tão pouco dessa história, memória de cantador. Contar a história de Virgulino Lampião é contar a história que passou por muitas bocas, por outros tantos ouvidos. Bocas que contaram sobre um homem bom, ouvidos que escutaram sobre um homem mau, dedos que escreveram sobre um homem mau e olhos que leram sobre um homem bom. Personagem de cantigas e de manchetes de jornal. Afinal, quem foi Virgulino Ferreira da Silva? Nascido em 4 de junho de 1898, na cidade de Terra Talhada, em Pernambuco, Virgulino convivia com a luta pela terra desde menino. Quando seu pai foi morto em uma emboscada pela polícia local, sem teto e sem chão, Virgulino sentiu a dor de quem a necessidade empurra para um beco sem saída. O que restava para o sertanejo? Migrar em direção ao progresso das cidades grandes? Seguir os passos dos messias que peregrinavam? Habitar a caatinga ao lado das serpentes e dos lagartos? O cangaço parecia um jeito de não morrer. A violência que o perseguiu durante toda a vida nas brigas entre as famílias tomou forma na vingança pela morte do pai. Ao partir com o bando de cangaceiros da família Porcino, Lampião deixava Virgulino em sua terra. Não perdi tempo e resolutamente arrumei-me e enfrentei a luta, disse Lampião. Os homens com chapéu e cinta de couro, lenço no pescoço e armas nas mãos eram muitos nos momentos de seca, quando a fome aprofundava a pobreza do sertanejo. Os cangaceiros saqueavam cidades, levavam mantimentos, armas e muitas vezes pernoitavam para dançar o xaxá. No mundo dos coronéis, uma figura do povo disputava o reinado do sertão. Lampião conquistou o respeito dos homens e a patente de capitão em sua entrada em Juazeiro, no ano de 1926. Aí Lampião entrou em Juazeiro do Norte. Aquele silêncio. Lampião entrou em Juazeiro. A cangaceirada toda com o fuzil de boca para baixo. Invadiram a igreja. Se ajoelharam. Depois se sentaram nos bancos das igrejas. Ficaram esperando o Padre Cício. Não bastassem as moedas com as estrelas representativas do corpo fechado dos cangaceiros, ele era um devoto do Padre Cícero. Conta-se que Lampião não atacava locais em que o retrato do padre estivesse pendurado nas paredes. A fé e o senso de justiça construíam um mito em torno da figura de Lampião. Ele também procurava ter informantes para saber da movimentação de policiais. Tinha conhecimentos medicinais, chegando a fazer partos quando necessário, artesanais, confeccionando os itens de couro e uma sensibilidade ímpar para traçar estratégias de luta. Lampião e seu bando conheciam o terreno no sertão como ninguém e preparavam ataques surpresas aos seus inimigos. Tu pode comprar São Paulo e o Rio de Janeiro, foto em capa de revista por causa do seu dinheiro. Tem obra no mundo inteiro, petróleo, mineração, mas aqui nesse pedaço quem manda é o rei do cangaço, Virgulino Lampião. Não à toa, o bando sobreviveu a mais de 200 conflitos durante a sua existência. O poeta Gonçalo Ferreira da Silva escreveu: mas Lampião possui um modo de proceder. Sem certeza da vitória, não devemos combater. Depois da derrota, é tarde até para se arrepender. Mas enquanto Lampião se fazia no tempo da Caatinga, o Brasil corria atrás do tão sonhado progresso. Este que só chegava no sertão no formato do fuzil da polícia. Na nação brasileira não tinha lugar para o sertanejo, tampouco para homens como Lampião.
a perseguição que os cangaceiros já sofriam no Nordeste ganhou forma em todo o território brasileiro. O governo, que pouco queria dar para o sertanejo sobreviver, agora oferecia recompensas altíssimas pela cabeça de Lampião. Como um cangaceiro desafiava todo o poder do nascente Estado brasileiro? Que vilão era esse que se escondia entre cobras do sertão e, com a bênção do Padre Cício, sobrevivia a tantas enrascadas? Nas palavras de Volta Seca, compadre de Lampião, o cabra adivinhava as coisas, tendo já escapado até de envenenamento por pressentir que tinha coisa ali errada na comida em que ia comer. Noutra ocasião, Lampião acordou no meio da noite dizendo para seus compadres ficarem atentos, pois sentia que uma força valente tinha estabelecido acampamento por perto. E eis que lá estavam os policiais. O medo é recorrente nos relatos das forças policiais, que já perdiam a crença em conseguir um dia encontrar e capturar o bando do Lampião. Para acabar com o Lampião, o estado de Alagoas chegou a criar um regimento da polícia com mais de 1.200 homens, cujo único objetivo era o extermínio dos cangaceiros. Depois de tantas tentativas, Lampião e seu bando foram vítimas de uma emboscada em um dos seus esconderijos que eles tinham como mais seguros em Sergipe. A carnificina da sua morte foi contada nos jornais da época, mas até hoje ressoam na voz dos cantadores de cordel. Seu corpo foi cortado em pedaços e a cabeça dos cangaceiros decapitadas. Cada uma delas foi exposta publicamente como símbolo da morte de um Brasil que deveria ficar no passado. Se contam tantas histórias sobre Lampião, causando tão diferentes reações, uma coisa não mudou. A marca da escravidão e do latifúndio no sertão, que fazem do nordestino um sem-teto sertanejo. Tem os que migram, os que rezam, tem os que se vingam, mas, na maioria das vezes, tem de tudo isso um pouco na gente. Na luta, estamos o tempo todo disputando o que é o bem e o que é o mal. A verdade é que todo mundo que ousou lutar contra a opressão, algum dia foi chamado de mal, de injusto, de vagabundo. Quem diz isso, o faz com o sangue dos massacres nas mãos, mas quem resiste, o faz com um coração árido como a caatinga, mas quente como o sol do sertão. MTST, a luta é pra valer. Qual o bom entre vocês, de vocês, qual o direito? Onde está o homem bom? Qual o homem de respeito, de cabo a rabo?